Moshi moshi, super nerds! Então, hoje a gente vai falar sobre a biossíntese dos lipídios. A gente viu na aula passada que os lipídios, eles cumprem diversas funções do nosso corpo. Então é importante que você entenda como esses lipídios são formados. Os lipídios, eles são armazenados no nosso corpo, principalmente na forma, como eu já falei para vocês na aula passada, de triglicerídeos ou triacilgliceróides, que é como a gente chama. Esses triglicerídeos são formados por 3 ácidos graxos, um glicerol. Esses ácidos graxos e gliceróis, eles vão dar origem a várias outras biomoléculas do nosso corpo. Então, para a gente entender como funciona a biossíntese dos lipídios, nós temos que entender de onde vêm os ácidos graxos e para onde eles vão, de onde vem o glicerol e para onde ele vai, e como ácidos graxos e gliceróis se juntam para formar triglicerídeos. É o triglicerídeo que preenche a célula gordurosa, a célula adiposa, a célula da sua gordura, que você tanto odeia. Nessa aula a gente vai aprender como os ácidos graxos são formados. Tudo vai começar com uma biomolécula que você já conhece, a acetil-CoA. A acetil-CoA, a gente viu ela na etapa de transição da glicólise para o ciclo de Krebs, e no próprio ciclo de Krebs ela participa ali, a CoA pelo menos, de alguns pontos. A acetil-CoA, ela vai sair daquele ponto do seu metabolismo para participar da biossíntese dos lipídios. Então aqui é outro exemplo de cruzamento de vias. A gente já viu outro cruzamento de via na gliconeogênese, lembra? A gente viu como ácidos graxos e gliceróis, eles entram na gliconeogênese. Aqui a gente está vendo como os caras lá do metabolismo de carboidratos, eles entram na síntese de lipídios, ou seja, na formação do tecido gorduroso. Então, esse acetil-CoA, que está vindo lá do metabolismo de carboidratos, ele precisa ser transformado em malonil-CoA. O malonil-CoA, ele vai ser o tijolo que vai dar origem às cadeias de ácido graxo. Então, o acetil-CoA, que saiu lá do metabolismo de carboidratos, ele vai entrar nessa via para ser convertido em malonil-CoA. O malonil-CoA, ele vai ser o tijolo que a gente vai usar para construir a cadeia de ácido graxo. Essa cadeia de ácido graxo, que vai terminar com o palmitato, na verdade, é o palmitato, que vai dar origem a várias outras biomoléculas que vão cumprir diversas funções. Então, o fundamento dessa aula é esse. Os lipídios, como a gente viu, eles realizam várias funções. A gente tem que estudar a biossíntese dos lipídios, ou seja, como eles são formados. Para a gente chegar nessas várias biomoléculas que os lipídios dão origem, a gente precisa partir da mais fundamental, que é a formação do ácido graxo. Esse ácido graxo ele vai ser formado a partir da acetil-CoA, que veio lá do metabolismo de carboidratos. Essa acetil-CoA precisa ser transformada em malonil-CoA. Esse malonil-CoA vai servir de tijolo para a construção da cadeia de ácido graxo. Esse é o resumo da aula. Agora a gente vai partir para os detalhes. Essa é a reação total da transformação da acetil-CoA na malonil-CoA. O que está acontecendo aqui é que a enzima responsável por isso, a acetil-CoA carboxilase, através do auxílio da biotina, ela está passando uma carboxila que tem origem no bicarbonato para a acetil-CoA, transformando assim em malonil-CoA. Não entendeu nada, né? Mas calma que se você olhar bem, você vai entender. A partir daqui, as reações bioquímicas podem parecer assustadoras para você. O metabolismo de lipídios, ele é um pouco mais complicado do que o metabolismo de carboidratos. Porém, você já tem o conhecimento necessário para entender o que está acontecendo aqui. Eu quero que você olhe para essa reação e procure pontos em que você entenda alguma coisa. Você não precisa entender nada inicialmente, mas eu quero que você olhe e procure pontos que você já viu em assuntos passados. Pontos em que você identifique, nossa, eu sei o que é isso aqui que está acontecendo, eu só não sei o resto. Você não precisa entender tudo. Eu quero que você procure esses pontos. O ponto fraco, vamos chamar de ponto fraco
da reação. Toda vez que você olhar para um processo bioquímico que você não compreende o todo, tente encontrar os pontos fracos, pontos que você já viu em outros assuntos. Depois é uma questão de você juntar o quebra-cabeças e entender o que está acontecendo. Estes são os pontos fracos dessa reação. A gente está vendo ali um gasto de ATP, que você já sabe o que é, porque a gente teve várias aulas onde eu falei para você o que é esse gasto de ATP. Então tem um ATP sendo quebrado ali, logo no começo da reação. A gente tem também o bicarbonato, que é esse cara que está chegando ali, o HCO3. A gente tem também a acetil-CoA, identificou lá, a acetil-CoA chegando. Lembra qual é o resumão dessa aula? Acetil-CoA se transformando em malonil-CoA. É isso que você tem que saber. Eu estou explicando aqui para vocês, galera, de uma forma que você consiga descobrir o que está acontecendo nessa reação sem conhecê-la previamente. Eu estou ensinando a você a manha de identificar o que é que está acontecendo em uma reação. Qual é o fundamento dessa aula? Acetil-CoA se transformando em malonil-CoA e malonil-CoA sendo o tijolo para fazer o ácido graxo. Então, o que a gente tem que entender aqui é como o acetil-CoA está sendo transformado em malonil-CoA. Então, a gente já identificou alguns pontos de interesse. Está sendo gasto um ATP e tem um bicarbonato ali chegando. Eu quero que você preste muita atenção nessas cores que estão em destaque, o verde e o marrom. Essas cores, elas estão indicando para onde os caras estão indo. Então, olha, o bicarbonato, que é o cara que está trazendo a carboxila, né, entre aspas, ele passou para um cara ali chamado biotina, depois ele passou para a enzima, acetil-CoA transcarboxilase, que é a enzima responsável pelo processo, e depois, lá embaixo, ele já está no malonil-CoA. Então, olha aí, você já sabe que o carbono que entra na acetil-CoA, para ela se transformar em malonil-CoA, ela está vindo do bicarbonato. Se você não entendeu, eu vou repetir para que você acompanhe os movimentos. Você já tem o poder necessário para acompanhar isso. É só você prestar atenção. A acetil-CoA, ela precisa ser transformada em malonil-CoA. A transformação, ela envolve a adição de uma carboxila. De onde vem essa carboxila? De onde vem essa carboxila? Tenta me responder. Do bicarbonato. O bicarbonato lá em cima, tá vendo? Em verde, ele foi de alguma forma transferido para a acetil-CoA, transformando ela em malonil-CoA lá embaixo. O que a gente está entendendo é como ele foi transferido. E como aconteceu isso? Esse bicarbonato, ele passou para a coenzima biotina, depois passou para a enzima acetil-CoA transcarboxilase e depois, finalmente, ele foi transferido para a acetil-CoA, que foi transformada em malonil-CoA. Pronto, você entendeu a reação. Então, eu vou resumir a reação. Através do gasto de um ATP, o carbono que está inicialmente no bicarbonato é transferido para a coenzima biotina. Essa biotina, ela posteriormente transfere essa carboxila para a transcarboxilase, acetil-CoA transcarboxilase, e essa transcarboxilase transfere essa carboxila para a acetil-CoA, que se torna então malonil-CoA. Olha aí. Então, você não precisou entender o que é biotina, você não precisou entender o que é essa cadeia além da biotina, o braço da biotina, tal. Você só precisou olhar para a reação e procurar pontos que você tem noção do que está acontecendo. E depois juntar o quebra-cabeça e resolver este mistério. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui, galera. As reações que envolvem os lipídios, elas são realmente mais difíceis. Se você não entendeu o que aconteceu aqui, volta e tenta entender, até você conseguir explicar para você mesmo. Mas basicamente é isso. A transformação da acetil-CoA em malonil-CoA pela enzima acetil-CoA transcarboxilase, ela envolve a transferência de um grupo carboxila que veio do bicarbonato para a acetil-CoA. Eu falei para vocês
que a malonil-CoA ela vai ser o tijolo que vai dar origem ao ácido graxo. E como isso vai acontecer? Eu vou primeiro resumir o que vai acontecer para vocês e depois eu vou mostrar em detalhes. Então, basicamente é o seguinte, a malonil-CoA, a gente vai adicionar 2 carbonos a ela, depois vai adicionar mais 2, depois vai adicionar mais 2, depois vai adicionar mais 2, até ela ficar com 16 carbonos. Nesse ponto, o ácido graxo ele vai ser chamado de palmitato. Esse palmitato ele vai dar origem a várias outras biomoléculas que, como a gente viu na aula passada, vão ter funções bem variadas. Colesterol, hormônios esteroides, eicosanoides, né, os hormônios paráquinos relacionados à dor e inflamação, enfim. Agora que a gente sabe o que é que vai acontecer, o resumão, a gente precisa entrar em detalhes, porque esses 2 carbonos que são adicionados não são adicionados assim, do nada, né? Tem todo um processo. Esse processo é o que você está vendo aí na tela. Tudo começa com a enzima ácido graxo sintase, ou seja, a enzima que vai sintetizar, sintase, o ácido graxo. Essa enzima, o trabalho dela é o seguinte, pegar a malonil-CoA, adicionar 2 carbonos nela e depois repetir o processo, até essa cadeia ficar com 16 carbonos. Para que você acompanhe esse processo, é muito importante que você preste atenção em para onde cada grupo químico está indo. Você tem que prestar atenção nisso. Onde o grupo químico começou e para onde ele está indo. Para isso, eu vou pedir que você novamente use a técnica que eu ensinei na reação passada. Eu quero que você olhe os caras que estão entrando na reação e procure o que vai acontecer com eles no final. Então, nós temos ali no começo ó, um grupo malonila, que é o malonil-CoA. Ele está chegando e recebendo a ação da ácido graxo sintase. Abaixo dele, nós temos um grupo acetila. Esse grupo acetila, ele também provém do acetil-CoA. Então, o acetil-CoA, ele não só dá origem ao malonil-CoA, ele dá origem a um grupo acetila, que a gente vai usar para adicionar carbonos nesse malonil-CoA. O que precisa acontecer aqui é que os 2 carbonos do grupo acetila, eles precisam ser adicionados no malonil-CoA. Esse processo tem que se repetir até que nós tenhamos uma cadeia de 16 carbonos. Se você observar a última etapa da reação, você vai ver que nós temos o malonil-CoA destacado em vermelho com 2 carbonos adicionados. Então, nós tivemos todo esse processo aí que você está vendo para adicionar 2 carbonos na malonil-CoA. É só uma questão de você acompanhar os movimentos dos grupos químicos. Olha onde eles estão no começo da reação e olha o que está acontecendo no final. Depois que você olhar para o começo e para o final, é só uma questão de você pensar, beleza, como isso se transformou nisso? Aí você vai ver a reação toda para ver o que foi que aconteceu e juntar as peças do quebra-cabeça para que você resolva este mistério. Então, enfim, vamos ver como é que aconteceu, né? Nós temos ali o grupo malonil, eu vou chamar dessa forma, que é o malonil-CoA, que está destacado em vermelho. Nós temos também o grupo acetil destacado em amarelo. A primeira reação ela vai ser uma condensação de Claisen, que vai retirar um CO2 para juntar essa cadeia. Agora você pode pensar o seguinte, peraí, a gente adicionou carbono nesse malonil-CoA lá durante a síntese dele. Lembra que a gente tirou o carbono do bicarbonato para colocar no acetil-CoA, transformando em malonil-CoA? Por que a gente colocou o carbono na reação passada e agora estamos tirando o carbono? Galera, essa reação ela acontece de forma tão complicada porque essas voltas são necessárias para deixar ela energeticamente possível.
Se o nosso corpo não desse essas voltas para fazer os processos do metabolismo, as reações elas poderiam ser energeticamente inviáveis. É tipo assim, essa reação, de acordo com as propriedades exergônicas e endergônicas dela, eu não consigo fazer ela diretamente. Então eu tenho que dar uma volta em várias outras reações para que eu consiga deixar o sistema energeticamente estável e aí consiga realizar o metabolismo. É uma explicação bem profunda, é uma camada que você não precisa entrar. Você é um estudante de bioquímica que quer usar isso na clínica. Então você não precisa entender o equilíbrio energético das reações para saber por que elas têm que ser assim. Isso é trabalho dos químicos, ou sei lá, o cara que vai fazer um super doutorado do MIT em bioquímica, talvez, mas você não precisa entender isso. Você precisa entender a reação, porque você precisa entender o composto biomolecular, porque você precisa entender como ele dá origem a outras coisas que vão fazer efeitos no nosso corpo. Para depois você entender o que é que acontece quando tudo dá errado, quando você tem uma doença, quando você tem um desequilíbrio. Então, galera, é por isso que você vai ver constantemente, essa reação adicionou carbono e a outra tirou. E aí você pensa que foi uma volta inútil. Não foi uma volta inútil. A reação precisava ser assim para que nós deixemos o sistema energeticamente estável. Mas vamos lá. A primeira reação vai ser uma condensação de Claisen, que vai retirar CO2 dessa cadeia e juntar as duas cadeias. Então nós temos aí a cadeiazinha do malonil-CoA junta com uma cadeia de acetil-CoA. Aí você pode dizer assim, opa, peraí, então nós já juntamos uma cadeia com a outra. Pronto, por que tem mais passos? Tem mais passos, galera, porque o sistema ele precisa ficar estável. Para esse sistema ficar estável, nós temos que realizar algumas outras alterações químicas. Primeiro, a gente vai reduzir essa cadeia. Reduzir é fornecer elétrons. Quem vai fornecer elétrons é o NADPH. Aqui você já nota uma diferença, por exemplo, do metabolismo de carboidratos, porque lá o NAD ele funcionava como aceptor de elétrons, mas aqui ele está doando elétrons. Esse NAD ele vai doar elétrons para a cadeia, doar hidrogênios para a cadeia, de forma que ela vai ficar alterada. E onde ela vai ficar alterada? Olha para o segundo produto, logo após a condensação. Você está vendo que tem um dupla O ali? Agora olha o que aconteceu com esse dupla O logo após a redução. Ele se tornou hidroxila, ele se tornou OH. Esse sistema foi reduzido, recebeu elétrons. Essa foi a alteração. Por que essa alteração precisa acontecer? Você não precisa se aprofundar nos motivos. Só saiba que os motivos estão relacionados a deixar o sistema energeticamente estável. Depois dessa primeira redução, nós temos uma desidratação, ou seja, nós vamos retirar uma molécula de água. É só você olhar para os caras que estão desaparecendo da reação. Então a hidroxila vai sair da reação junto com um dos hidrogênios. Só que quando o hidrogênio sai, ele deixa para trás uma ligação dupla entre os carbonos, porque eles precisam fazer uma dupla ligação. Então, nós temos esse próximo produto, após a desidratação. E agora nós vamos ter uma segunda redução, para adicionar mais hidrogênios nessa cadeia e a cadeia ficar finalmente estável. O produto final é uma cadeia acil-graxo com 2 carbonos a mais do que ela tinha no começo. Super nerds, o que aconteceu aqui? Aconteceu que o malonil-CoA ele recebeu 2 carbonos. Esses 2 carbonos eles entraram no malonil-CoA vindos do grupo acetila. Esse processo ele levou 4 passos para acontecer. Ele levou 4 passos para acontecer porque o nosso corpo ele precisa desses passos para deixar o sistema energeticamente viável. Esses 4 passos foram uma condensação,
onde nós retiramos uma molécula de CO2 do sistema e juntamos as cadeias. Depois uma redução, onde adicionamos hidrogênios, formando um hidroxila no meio da cadeia. Depois uma desidratação, onde nós retiramos uma molécula de água, deixando para trás uma ligação dupla, uma insaturação. E finalmente outra redução para retirar essa insaturação. E finalmente nós temos a cadeia aumentada. Esse processo ele vai se repetir algumas vezes. Como ele vai se repetir? Essa é outra representação do processo. Você pode observar que nós temos os passos que nós já estudamos. Começa lá do 1, ó. Procura o 1, o passo 1, a condensação. Tá vendo o que acontece? E o que é essa estranha molécula aí que está junta da ácido graxo sintase? A enzima ácido graxo sintase, ela é um complexo, ela tem várias subunidades. Essas ER, KR, são todas as subunidades da ácido graxo sintase. Você não precisa saber as subunidades dela, você só precisa saber como esse processo se repete. Vamos começar da condensação. Ó. Aconteceu a condensação, não preste atenção na ácido graxo sintase e todas as suas subunidades. Não precisa prestar atenção nisso. Só entende todo esse negócio estranho aqui, que parece uma serpente, uma cobra, sei lá, como você quer chamar. Todo esse negócio aqui, ele é ácido graxo sintase, com suas diversas subunidades. Você tem que prestar atenção no que ela está fazendo com o malonil-CoA e o acetil-CoA, que são os caras em vermelho e amarelo, que são os caras que estão sendo juntos. Ela que está fazendo o trabalho neles. É o processo que a gente acabou de estudar. Começa na condensação de Claisen, depois nós temos a redução, depois nós temos a desidratação, tá vendo? Ó, lá no 3. Depois nós temos a segunda redução, pronto. Depois da segunda redução, nós adicionamos 2 carbonos à cadeia acil-graxa, tendo agora uma cadeia com 4 carbonos. Esse processo ele precisa se repetir. É aí que entra a etapa 5, que você não viu na imagem passada. A etapa 5 mostra simplesmente a acetil-CoA deslocando esse novo grupo butiril, que é o cara que... Você não precisa decorar o nome dos intermediários, tá? E são muitos, cara. São, tipo, acho que 17 ou 16 intermediários. Então, você não precisa saber o nome dos intermediários. Tem uns aqui que ele nem mostra. Mas, enfim, o trabalho dessa enzima vai ser reiniciar o ciclo e aí ele vai adicionar mais 2 carbonos, mais 2 carbonos, mais 2 carbonos, até que nós tenhamos o palmitato. Incrível, não é, galera? Vamos revisar um pouco? Concentre-se, super nerds. Vocês têm o poder necessário para entender essa reação. Os lipídios, eles desempenham várias funções no nosso corpo. Todo organismo precisa de uma forma de fazer biossíntese de lipídios, justamente por eles serem tão importantes em várias áreas, como hormônios, esteroides, colesterol, eicosanoides, hormônios paráquinos relacionados à dor e inflamação e etc. Para que a síntese de todas essas biomoléculas ocorra, a gente começa do cara mais simples, que é o ácido graxo. Ácidos graxos e gliceróis, eles vão dar origem aos diferentes tipos de lipídios que nós temos no nosso corpo. Essa aula é sobre a síntese do ácido graxo. O ácido graxo, ele é sintetizado a partir da acetil-CoA. A acetil-CoA, ela precisa ser transformada em malonil-CoA primeiro. Essa transformação ocorre através da transferência de um grupo carboxila que veio de um bicarbonato e é transferido, então, para a acetil-CoA, se transformando em malonil-CoA. Esse malonil-CoA ele vai ser o tijolo necessário para fazer o ácido graxo. De que forma? A enzima ácido graxo sintase vai pegar esse malonil-CoA e adicionar carbonos a ele, através de 4 passos. Esses 4 passos adicionam 2 carbonos à cadeia e vão ser repetidos até que nós tenhamos o palmitato. Essa é a síntese de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles posteriormente vão se unir com o glicerol para
formarem o seu tecido gorduroso, os triglicerídeos, que vão preencher as células gordurosas, ou eles vão ser usados na síntese de outras biomoléculas, que vão realizar outras funções no seu corpo. Como a biossíntese de ácidos graxos ela é regulada? A regulação da biossíntese de ácidos graxos ela ocorre a partir da acetil-CoA carboxilase, ou seja, a enzima do primeiro processo. Você já viu em outras aulas que nós temos dois tipos de regulação, a alostérica e a hormonal. A regulação alostérica funciona quando alguma biomolécula, ela se liga à enzima e atrapalha ou ajuda essa reação. Nesse caso aqui, nós temos algumas regulações alostéricas. Primeiro, do próprio palmitato. O palmitato é o produto da síntese dos ácidos graxos, que depois vai dar origem a outras biomoléculas. Se nós temos um excesso desse palmitato, também chamado de palmitoil-CoA, se nós temos um excesso desse cara, significa que você está produzindo muito ácido graxo. Se você está sintetizando muito ácido graxo, a gente precisa dar uma freada nesse processo. Então, palmitoil-CoA ou palmitato, ele vai funcionar como regulador alostérico negativo da biossíntese dos ácidos graxos. O citrato, que é um dos produtos metabólicos da via dos carboidratos, ele vai estimular essa reação. Qual é a lógica por trás disso? Bem, se o citrato ele participa do ciclo de Krebs. Se a gente tem muito citrato, significa que o ciclo de Krebs ele está acontecendo bastante, né? Nós temos muito produto do ciclo de Krebs. Se o ciclo de Krebs está liberando muito produto, significa que muito carboidrato está entrando nessa via. Se a gente tem excesso de carboidratos acelerando essa via, o nosso corpo ele vai ativar mecanismos de você armazenar os excessos desses produtos. Um deles é a biossíntese de ácidos graxos, que depois vai dar origem ao seu tecido gorduroso. Galera, o que eu acabei de falar aqui para vocês é como a sua gordura se forma no seu corpo. Só que eu falei através da linguagem bioquímica. Se você voltar um pouco nesse vídeo e escutar aqui o que eu acabei de falar, eu basicamente disse: comer muito engorda. Só que eu falei isso em linguagem bioquímica. Isso é muito massa, não acha, super nerd? Mas vamos continuar. O citrato ele vai auxiliar essa reação alostericamente, ou seja, ele vai ter um cantinho lá na acetil-CoA carboxilase para ele se ligar e acelerar esse processo. Além disso, o próprio citrato ele participa do transporte da acetil-CoA para a via de síntese dos ácidos graxos. Como assim? Bem, a acetil-CoA, como você sabe, ela veio lá do ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria. Eu já falei para vocês em outras aulas que a membrana interna da mitocôndria não é todo mundo que passa por ela. O acetil-CoA não consegue passar por essa membrana. Ele precisa ser transformado em citrato. Depois que ele é transformado em citrato, ele sai para o citosol e lá ele é convertido novamente em acetil-CoA, além de formar também outros produtos, como oxaloacetato, malato, enfim. É outro tipo de transporte pela membrana interna da mitocôndria. Nós já vimos alguns. Então, o citrato, além dele estimular esse processo alostericamente, ele também estimula porque ele mesmo participa do transporte da acetil-CoA, para começar tudo isso. Lembra que tudo começa com a acetil-CoA sendo transformada em malonil-CoA. A acetil-CoA carboxilase, ela também é regulada de forma hormonal. Essa regulação hormonal ela vai acontecer através do glucagon e da adrenalina. Acontece que essa enzima ela trabalha quando ela está desfosforilada. Eu já falei para vocês em outras aulas que algumas enzimas trabalham quando elas estão fosforiladas e outras enzimas trabalham quando elas estão desfosforiladas. No caso da acetil-CoA carboxilase, ela trabalha quando ela está desfosforilada. O hormônio glucagon e a adrenalina, eles fosforilam essa enzima, inativando ela. Agora, qual a lógica por trás disso? O glucagon, ele é o hormônio do estado de jejum, do estado fasting.
Se você está em um momento de baixos níveis de glicose no sangue, que é entre as refeições, para que é que você vai fazer biossíntese de lipídios? Galera, eu vou falar agora em linguagem normal. Para que o seu corpo vai fazer gordura se você está passando fome? Para que o seu corpo vai criar mais gordura se você está passando fome? Agora eu vou mudar para a linguagem bioquímica. Para que o seu corpo vai realizar biossíntese de ácidos graxos que se unem com glicerol, formando triglicerídeos que vão se acumular nas células adiposas, que são as gorduras, se você está em um estado de baixo índice de glicose no sangue, ou seja, baixo índice glicêmico, devido ao estado de jejum, o estado entre as refeições. Isso é a linguagem bioquímica, tá vendo? São duas formas de dizer a mesma coisa. Uma é a linguagem normal, a outra é a linguagem bioquímica. Apenas vocês, super nerds, podem ver a linguagem bioquímica e desvendar os segredos das biomoléculas. Incrível, não é? Mas, enfim, vamos continuar. A adrenalina, ela está relacionada ao estado de luta ou fuga, ou seja, estado de tensão, estado em que você tem que fugir de um animal ou quando desperta alguma ansiedade em você. Nesse estado, o que você mais quer fazer é gastar energia, é ter mais energia e não acumular energia. Ou seja, você não vai estar acumulando. Se você está em perigo ou em uma situação de tensão, o seu corpo ele não vai fazer mais gordura, ele não vai fazer mais tecido gorduroso, ele vai quebrar, ele quer usar energia, ele quer usar gordura. Isso foi a linguagem normal. Teste rápido, será que você consegue reexplicar esse processo em linguagem bioquímica? Se você quiser tentar, pausa o vídeo e tenta explicar. Mas a explicação é a seguinte: não existe por que fazer biossíntese de ácidos graxos, ou seja, biossíntese de lipídios no seu corpo, quando você está em um estado de luta ou fuga, porque esse estado vai ativar o seu sistema nervoso simpático e os processos de anabolismo, os processos de armazenamento de energia e construção de biomoléculas, eles vão ser momentaneamente interrompidos enquanto o seu corpo lida com esse estado de tensão. Na aula de hoje a gente viu como os ácidos graxos eles são sintetizados. Os ácidos graxos são a peça fundamental para que você forme várias outras biomoléculas do seu corpo, que eu já repeti várias vezes, né? Os lipídios eles têm funções muito variadas, então a base de todas essas funções variadas é o ácido graxo. O palmitato ele vai dar origem a vários outros caras no seu corpo. Além disso, os ácidos graxos vão se unir com os gliceróis para formar os triglicerídeos. E esses triglicerídeos vão preencher as suas células gordurosas. Entender a biossíntese dos ácidos graxos é uma tarefa difícil para quem está vendo esses assuntos pela primeira vez. Mas eu tenho certeza que se você usar os conhecimentos que você já adquiriu em todas as nossas aulas, você vai conseguir entender esse processo. O entendimento dos lipídios não acaba aqui. Ainda temos um longo caminho pela frente. Entendemos nessa aula como a peça fundamental é formada, o ácido graxo. É um assunto complicado e longo, eu sei, mas hey, vocês são super nerds, não é? E eu confio na sua capacidade de aprender definitivamente o metabolismo dos lipídios. No livro do Leniger, esse assunto vai da página 833 até 842, biossíntese dos ácidos graxos. Na próxima aula nós vamos entender como os triglicerídeos são formados a partir da união entre os ácidos graxos e os gliceróis. Sim, podemos chamar isso de técnica da fusão. Bons estudos e até a próxima!